Gente, nós vamos ver agora um gráfico da função exponencial, ok? A minha função exponencial é toda a função f, uma aplicação de r em r mais asterístico, todos os r's, os reais positivos, maiores do que zero. Zero não entra em positivos, correto? A f de x é da forma f de x é igual a elevado a x, com a seguinte condição: esse a tem que ser positivo, um número real, uma constante, positivo e diferente de 1. Diferente de 1. Quer dizer que essa base aqui A, se eu tiver uma reta real aqui de números reais, zero, negativo, os positivos. Essa base da minha função exponencial tem que ser um número positivo, agora é diferente de 1. Então, e de maior que zero. Então vai ser um intervalo entre zero aberto e 1. Tem uma base A aqui, correto? E outra base A aqui. Então, nós vamos ter dois casos, quando o A varia entre 0 e 1 e o A for maior do que 1, correto? Valeu? Nós vamos ver, então, esse caso aqui, quando o A for maior do que 1, depois quando variar entre 0 e 1, correto? Positivo, maior que 0 e diferente de 1. Então, esse maior do que 0 divide em dois espaços, entre 0 e 1, dois intervalos, e maior do que 1, correto? Então, vamos lá só esboçar rapidamente o gráfico aqui para vocês terem uma ideia, para depois entrar em exercícios aplicando funções exponenciais, que é bem melhor para a gente, ok? Valeu, só para ter uma ideia. Vou pegar aqui os valores de x, pegar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, ok? Vamos lá. Como fica? Minha função vai ser, qual é a função que eu vou querer? Minha função é f de x, é uma função simples, todo mundo usa. 2 elevado a x. Olha, maior do que 0 e bem maior do que 1, né? Essa função, vamos ver o que vai dar. Quando x for menos 2, imagine 2 elevado a menos 2. O que você faz? Inverte isso aqui, aqui é 2 sobre 1, fica 1 meio ao quadrado, que é igual a 1 quarto. Ok? Percebeu? Quando x for igual a menos 1, fica igual 2 elevado a menos 1, que é o inverso de 2, que é 1 meio, que aqui é 2 sobre 1. Expoente negativo, pega a base e inverte. Ok? Aqui fica 2, né? 1 na segunda dá 1, 2 na segunda dá 4. Aqui, 1 elevado a 2 na primeira, aqui é meio. Valeu? Quando x for 0, que é o caso aqui, é igual, minha f de x é igual a 2 elevado a x, 2 elevado a 0. Qualquer número diferente de 1, é claro, elevado a 0 é igual a 1. Normalmente, quando a função é simples, toda função exponencial, quando ela tem só a e x, só esse termo e esse, qualquer que for a base, qualquer número real maior que 0, logo diferente de 1, vai passar desse ponto aqui, 0 e 1 sempre existe. Agora, quando x for 1, põe aqui, ó, vai substituir no rascunho. 2 elevado a x é igual a 2 a primeira, que é igual a 2. Correto? Quando o x for 2, 2 elevado a x é igual a 2 na segunda, que é igual a 4. Ok? Tá aí. A função está aqui. F é igual a 2 elevado a x para valores que eu atribuí menores que 0
E zero também, negativos, positivos e zero, e achei os valores aqui. Vamos lá, o primeiro par é um par, menos 2 e 1/4. Menos 2, se aqui é 1, aqui é a metade, aqui é 1/4. Então, fica menos 2 e 1/4. Olha um ponto aqui, esse aqui. Depois, menos 1 e 2. Também o x vale menos 1 e y é 2. Quando x for menos 1, minha função é 2. Correto? Menos 2 e 1/4. Ok? Quando x for 0, y é 1. Quando x for menos 1, deu quanto aqui? Dá 1/2. Quando x for menos 1, é menos 1/2. Desculpa, aqui está errado. É igual a meio que digo. Eu vi que tinha uma coisa errada aqui. É igual a meio. Aqui é meio. É aqui. Quando x for 0 é 1. Meio, 1/4, ok? Quando x for 1 é 2. E quando x for 2, y é 4. O ponto vai dar aqui. Se você unir esses pontos, perceba. Isso é um pouco torto. Esse ponto ele aproxima de x, mas não toca x. Valeu? Ok? Esse é o gráfico da minha função exponencial crescente. Se aumentando os valores de x, aumentam os valores da função. Por que é crescente? Porque meu a é igual a 2, meu a é maior do que 1. Quando o a for maior que 1, a função é crescente. Quando for entre 0 e 1, meio, 1/3, 1/4, naquele intervalo nós vimos lá, você lembra? 0 e 1, nesse intervalo aqui, minha função vai ser decrescente, correto? Vamos fazer uma para meio, ok? Professor, aqui é só um esboço para rapidinho vocês terem uma ideia do que é a função. Aqui nós temos a função com a base positiva de uma função exponencial, um gráfico crescente, não toca x. Vai até um valor epsilon, que futuramente você vai saber o que significa lá, o significado dele em cálculo, ok? Agora vamos fazer para a minha função com a base entre 0 e 1, correto? f de x, vou botar meio que todo mundo usa para ficar melhor de fazer. Meio elevado a x, correto? Pegar esses mesmos valores atribuídos a x, são arbitrários, que é o domínio, o resto é minha imagem, né? Quando x for meio, depois eu mudo o gráfico ali, fica quando x for menos 2, fica inverte 2 elevado a 2, que é igual a 4. Ok? Muda o sinal e inverte. Quando x for menos 1, meio elevado a x. Quando x for menos 1, inverte, 2 sobre 1 é 2, elevado a 1, que só ponha o 2. Valeu? Quando o x for 0, fica a função f de x é igual meio elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, qualquer número diferente de 0, é lógico.
é igual a 1. Esse valor aqui não muda, para uma função simples, é claro. Quando x for igual a 1, quando x for igual a 1, fica meio f de x é igual a meio elevado a x, meio elevado a 1 é meio. Que o expoente 1, não precisa escrever, é a própria base, valeu? Quando for, então aqui dá meio, ok? Quando x for 2, fica meio elevado a 2, dá meio vezes meio, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4, que dá 1 quarto. Então isso aqui é igual a 1 quarto. Isso aqui é meio vezes meio, que é 1 quarto. Valeu? Então vamos pegar isso aqui e jogar no gráfico. Vamos ver o que vai dar aqui para nós. Quando x for menos 2, vai dar 4. Olha o 4 aqui, não é isso? Quando x for menos 1, dá 2. Aqui é 1, aqui é 2. Menos 1 dá 2. Percebeu? Quando x for 0, é 1. Sempre, sempre, sempre. For normal, assim, simples, tá bom? Quando x for 1, dá meio. Meio, isso aqui é 1, meio aqui na metade, não é isso? Quando x for 1, dá meio. Ok? Quando x for 2, dá 1 quarto. Aqui é meio, aqui é 1 quarto. Aqui na metade, quando x for 2. Percebeu? Aí nós temos a nossa função exponencial. O quadro está meio bambiando, ficou ruim de fazer. Não toca x. Vai até o limite de epsilon. É a função decrescente. Porque o meu A varia entre 0 e 1. É o número decimal de 0 e 1. Meio, 1 terço, 1 quarto. Quando for A maior que 1, 2, 3, 4, minha função é crescente. É assim. Quando for entre 0 e 1, meio, 1 terço, 1 quarto, minha função é decrescente. Então, decrescente e crescente. Foi a primeira que nós vimos, não é isso? Correto? Então, nesse caso, a primeira que nós vimos foi quando A vale maior do que 1. Foi 2 nós usamos, podia ser 4, ter 3, ser 5. A minha função daria assim, crescente. Assim é decrescente. Perceba que aumentando os valores de x, os de y vai diminuindo. Ok? 2 já veio aqui 1 quarto, ó. Se aumentou os valores, vai diminuindo os valores da função yf de x. Está aí os dois gráficos, só para vocês terem uma ideia, e logo nós veremos com alguns exercícios de aplicação de função exponencial, ok? Espero que tenham gostado, foi só uma revisãozinha rápida. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal e comente, por favor. Até mais.